Seja bem-vindo a mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre vícios de linguagem, matéria de língua portuguesa. O que são os vícios de linguagem? Como o próprio nome diz, vício é uma expressão errônea que o usuário acaba usando de forma indevida ou por ignorância, por ele não conhecer a forma correta ou por ele ouvir tantas vezes o mesmo erro. Torna-se um vício quando a expressão ela acaba se tornando então repetida por uma ou mais pessoas. Nós vamos falar então agora de alguns vícios de linguagem. O vício de linguagem ele tem que ser evitado porque isso deixa o seu texto pobre, deselegante. Vejamos alguns vícios. Barbarismo. O que é exatamente barbarismo? É quando existe um erro na pronúncia, na grafia ou na forma da palavra. Veja os vícios de barbarismo mais comuns. Degraus, em vez de usarmos a expressão degraus. Exceção na forma de escrever, o correto seria com cedilha. Cidadãos em lugar de cidadãos. E um vício bastante comum é a palavra gratuito, que na realidade o correto é gratuito e não gratuito. Mas é comum nós ouvirmos as pessoas falando que o curso é gratuito. Então acaba se tornando um vício pela repetição. Outro tipo de vício, também dentro do barbarismo, é a troca de parônimos. O que são os parônimos? São palavras que são parecidas, mas com significados totalmente diferentes. E isso pode gerar uma grande confusão quando nós fazemos essas trocas, certo? Vejamos um exemplo. Ele cumprimentou o tio em vez de cumprimentou. Observe que a diferença é mínima, mas o significado é totalmente diferente. Então, esses são os parônimos. E os estrangeirismos desnecessários. Os gramáticos, eles condenam esse uso desnecessário, indevido. Por exemplo, ele viajou no weekend em vez de fim de semana, certo? Então, esses vícios aqui fazem parte do barbarismo. Vamos agora a um outro vício de linguagem, o solecismo. O que é o solecismo? É quando existe um erro de sintaxe ou na concordância, ou na regência, ou na colocação pronominal. Então, vamos começar pela concordância. Vejam essa oração. Houveram muitos problemas, em vez de houve. O verbo haver, quando ele estiver empregado no sentido de existir, ele não faz o plural. Ou seja, ele é usado apenas na terceira pessoa do singular. Então, quando nós ouvirmos essa expressão, houveram muitos problemas, nós já sabemos que há um erro aí de concordância. A regência, ele assistiu o jogo em vez de ao jogo. O verbo assistir, quando usado no sentido de ver, presenciar alguma coisa, ele pede uma preposição. Então, se eu usar essa oração, ele assistiu o jogo, eu estou cometendo um solecismo. O correto é, ele assistiu ao jogo. A colocação pronominal. Percebam que na linguagem escrita existe uma diferença. E na linguagem oral, não há problema algum eu iniciar uma oração com o pronome oblíquo, me. Porém, se eu for escrever o texto, eu tenho que iniciar o texto com o verbo. Me empresta o carro, na linguagem coloquial do dia a dia, está correta. Na linguagem escrita, o correto é empresta-me o carro. Então, esse é mais um erro de solecismo, certo? Vamos a um outro erro, a um outro tipo de vício de linguagem. Este é bastante conhecido e nós ouvimos com frequência esse tipo de vício, que é o pleonasmo vicioso. O que é esse pleonasmo vicioso? É a repetição de palavras e expressões desnecessariamente, deixando o texto redundante e muitas vezes pobre, certo? Está na hora de entrarmos para dentro. A expressão entrarmos para dentro. Ele vai ser o protagonista principal da peça. Protagonista já é o principal. Estou subindo para cima, ou tenho a certeza absoluta. E se nós prestarmos atenção no nosso dia a dia, nós vamos encontrar vários outros tipos de pleonasmos. Fiquem atentos. O próximo vício de linguagem é com relação à ambiguidade. Esse vício deve ser evitado principalmente em textos empresariais. Preste atenção, porque uma palavra mal empregada pode dar margem a mais de uma interpretação e não é esse o nosso objetivo quando nós estamos nos comunicando, certo? Vejam essa construção. O ladrão matou o policial dentro de sua casa. Dentro da casa de quem? Do policial ou do ladrão?
Então a ambiguidade é isso, é uma construção sem cuidado, gerando mais de uma interpretação. Às vezes, para nós eliminarmos a ambiguidade, nós temos que desenvolver a oração. Veja como eu poderia fazer. O policial que estava em sua casa foi morto pelo ladrão. Ou o ladrão que estava na casa dele foi morto pelo policial. Aí eu vou dar o enfoque àquilo que eu quero destacar. Vamos ver mais um tipo de vício de linguagem, o hiato. O hiato é a utilização de várias vogais causando um som desagradável, deixa o texto cansativo, a fala cansativa e é também desnecessário. Veja, sou eu ou ainda é o outro? Já há alguns anos, então é a repetição assim muito próxima das vogais. O cacófato também é um vício bastante conhecido, talvez até não pelo nome, mas se vocês perceberem atenção no exemplo, vocês vão se lembrar desse vício. Veja, o que é o cacófato? É um som desagradável produzido pela junção de palavras, o finalzinho de uma e o começo de outra, podendo deixar o texto, muitas vezes, a formar uma palavra obscena até ou deselegante. Vejam, ele ganha até 4.000 por cada trabalho. Então, o finalzinho de uma palavra e o início de uma outra formam uma palavra desagradável ao ouvido. Vi ela na escola ontem. Esse é um outro tipo de cacófato. Vamos agora falar sobre a colisão. O que é a colisão? É a sequência das mesmas consoantes numa frase, lembrando um pouco aquelas brincadeiras que a gente fazia na infância de trava-línguas. Veja, o rato roeu a roupa da rainha. É um uso abusivo, na mesma oração, de consoantes iguais. O eco. O eco, se eu não tenho essa intenção, num texto, por exemplo, empresarial, não fica bem eu escrever um texto rimando as palavras. Ele só é interessante quando ele for usado como um recurso dentro de um poema, com uma finalidade. Então vejam, tenho a impressão de que a ocasião é propícia para a promoção. Essa terminação, formando um eco, deixa também o som desagradável. O gerundismo, nós podemos dizer que ele foi assim intitulado, como o vício das centrais de atendimento. Essa terminação ando, endo, indo, juntamente com o verbo estar, que na nossa língua nós não temos essa construção. Por exemplo, vou estar informando, vou estar fazendo, é um vício então consagrado nas centrais de atendimento. Dizem que é muito comum, você ouvir isso nas centrais. Vejam essa oração. Vamos estar agendando sua entrevista para você estar podendo avaliar as possibilidades e estar entendendo as vantagens de poder estar trabalhando nessa empresa. Então, esse tipo de construção nós não temos na nossa língua. E o objetivo da linguagem é deixar o texto claro para o seu receptor. Vamos lá, vamos agendar sua entrevista para você avaliar as possibilidades e entender as vantagens de trabalhar nessa empresa. Nós enxugamos o texto, deixamos o texto mais claro, mais objetivo e sem esse vício que deixa realmente um texto empobrecido, certo? Ficou claro? Vamos ver mais alguns. Os clichês e os chavões são aquelas linguagens mais próximas da coloquial. Quando nós vamos escrever, existe uma diferença da linguagem escrita para a linguagem falada. A linguagem falada, ela é mais descontraída, ela é uma linguagem fragmentada. No texto escrito, principalmente, nós temos que ter esse tipo de cuidado. Vejam, expressões como, ele não dá ponto sem nó, a gente dá um jeito, quem tem boca vai a Roma. Esses são, então, os famosos clichês que nós devemos evitar na construção de nossos textos. Arcaísmo, como o nome está dizendo, o que é algo arcaico? É aquilo que já é ultrapassado, que já não se usa mais. Como nós sabemos, a língua ela é viva, então ela está sempre em processo de mudança e ela vai se modernizando com o tempo. Vejam essa expressão, muito usada anteriormente, hoje não mais. Vimos o início de uma carta, vimos por meio desta solicitar, em vez de, hoje a linguagem empresarial, ela busca a clareza de informações e
a objetividade. E o que nós usamos então hoje? Solicito, solicitamos. Então esse tipo de construção aqui está em desuso, certo? Plebeísmo. Ao contrário do arcaísmo, o plebeísmo são expressões ou são gírias que não são adequadas para um tipo específico de texto, dentro de uma linguagem empresarial, para textos didáticos. É o abuso, né, de expressões triviais ou de gírias. Por exemplo, meu chefe é o cara. Vamos falar agora de vamos mostrar alguns exemplos aqui onde existem alguns vícios de linguagem. Vamos ver. Toda regra tem exceção. Observe a forma como a palavra está escrita. Era para mim estudar? Obrigado, disse a menina. Ela cumprimentou a todos com um bom dia. Esta moda é muito fashion. A cachorra da minha tia morreu. Fazem 3 meses que estamos namorando. Ambos os dois foram aprovados. Houveram problemas no metrô esta manhã. A morte dele foi uma perca. Observe que nós estamos aqui com uma tela recheada de vícios de linguagem. Vamos verificar como seria a informação correta? Veja, toda regra tem exceção. Olha como nós escrevemos então a exceção. Aqui trata-se de um barbarismo. Era para eu estudar e não para mim estudar. Um solecismo, um erro na construção. Obrigada, disse a menina. Também, obrigada e não obrigado. Ela cumprimentou a todos com um bom dia. O uso do parônimo, né? Palavras que são parecidas, aqui na forma correta. Esta moda é muito moderna. Se eu tenho uma palavra da nossa língua portuguesa que pode substituir uma palavra estrangeira, o ideal é que eu não recheie um texto com estrangeirismos. A cachorra, que era da minha tia, morreu. A ambiguidade, nós aqui nessa oração, então nós eliminamos a ambiguidade. Faz 3 meses que namoramos e não fazem. O verbo fazer também tem uma particularidade. Quando ele for usado no sentido de tempo, ele não pode ir para o plural, certo? Então faz e não fazem. Ambos foram aprovados e não ambos os dois. É uma redundância. Houve problemas no metrô essa manhã. O mesmo caso, o verbo haver, no sentido de existir, acontecer, ele não se flexiona, ele não vai para o plural. Então, houve e não houveram, como nós tínhamos visto no exemplo anterior. E por último, a morte dele foi uma perda e não uma perca. Ficou claro? Esses vícios aqui, se vocês prestarem atenção, vocês vão ouvir no dia a dia de vocês, muitas pessoas se expressando de forma incorreta. Estamos finalizando mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre língua portuguesa com o tema vícios de linguagem.